Estamos aqui com o Geraldo Rufino, que ele é empreendedor, palestrante e fundador da JR Diesel, a maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina, Kaique. Cara, materializa seu sonho colocando o pé no chão e produzindo. Inclusive, um tempo atrás, eu vi que eles estavam meio que batendo um pouco em vocês por causa daquela coisa de 16 horas trabalhadas. Aham. Gente, é aqui, ó, é na mente. Não é Sim. 16 horas trabalhadas. Eu vi que o primo me citou, mas é assim, não é 16 horas carregando pedra. Você consome energia 24 horas, porque você é um ser de luz movido a energia, porque você é uma luz, é um ser de luz. Então você é movido a energia. Então quando você dorme, essa energia está sendo consumida. A hora que você levanta, se você produzir só 6 horas, essa energia não vai parar em pé. Então se você quer uma coisa só, é só você fazer pouca coisa. Você quer ter coisas a mais, você produz um pouquinho mais. Mas produzir é tipo o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos produzindo informação e conhecimento para compartilhar com alguém, para ajudar alguém a olhar para dentro e empreender, servir, pegar direção, se fortalecer. Então, isso é um trabalho. Então, quando se fala em trabalhar 16 horas por dia, não quer dizer que você tem que carregar pedra. Quer dizer que você tem que pensar, acreditar em você, olhar para dentro, copiar e usar essa ferramenta para prosperar e trazer mais alguém. É nesse sentido que se trabalha 16 horas, não é na escravidão, não. É o prazer de fazer. Então, para mim, empreender, que nem você chega uma hora que você chega no estágio, que você não precisa, muito rápido você não precisa trabalhar 16, 18 horas. Mas isso não é trabalho. Quando você entende que aquilo ajuda você a prosperar, aquilo se torna prazer de fazer, paixão pelo que faz. Então não é um trabalho, não é um sacrifício. Então quando eu falo trabalhar 16 horas, eu não estou convidando ninguém para ser escravo. Estou convidando as pessoas para olhar para dentro e deixar um legado. Fazer com que as outras pessoas se beneficiem do seu espírito empreendedor, da sua ideia, daquilo que você produz, da sua locomotiva que vem e puxa mais alguém. E esse alguém não é vagão. Então, cara, se transforma em outra locomotiva. Então, quando eu vi o comentário de você, eu falei, cara, as pessoas não estão entendendo. Não é se matar 16 horas. É usar o tempo que você tem para deixar um legado que sirva para mais alguém. É ser um ser humano importante, que é a ponto de fazer diferença e acrescentar na vida de outro ser humano. Eu nasci rico. É fácil quando você nasce rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, porque senão você não tinha vencido 70 milhões de espermatozoides. Então Sim. você já tem sucesso, Uhum. né? Então, e aí você precisa acrescentar nisso humildade. Como é que você faz isso? Lembrando que você é só uma porrinha que deu certo. E aí você começa a usar essa humildade e a gratidão porque você nasceu. Agora você tem espiritualidade. Então eu não acredito que ninguém começa do zero. Não tem zero. Eu comecei já no topo. Eu tinha Deus. Então, Jesus. Então Jesus não foi embora não, ele habita em você. Então eu já nasci com essa parceria. Então isso não é começar do zero, isso é começar gigante. Só que aí você precisa de informação. Como é que você pega isso? Com mentoria. Onde é que você pega a mentoria? Copia. E eu tinha uma mentoria extraordinária, que assim, top das mentorias. Eu tinha a mãe. Eu ouvia a mãe. Ninguém gosta de você mais que a sua mãe. Energia feminina dentro de casa, que orienta, que dá direção, que te deu vida e cuida da vida. E eu comecei a ouvir. Eu comecei a empreender a partir dali. Então, na realidade, eu copiei o que a minha mãe fazia. Ela não sabia ler e escrever. A nossa condição social era instalados numa favela. E nem por isso nos impedia de ajudar o próximo. A gente ajudava com comida os vizinhos que tinham vergonha de buscar o final de feira. Final de feira é sensacional. Jogam fora porque não vale a pena levar de volta. Eles doavam aquilo pra gente. A gente com aquilo alimentava a família e os vizinhos. Ou seja, eu já servia lá. Eu já empreendia lá, porque empreender, do meu ponto de vista, não é ter um CNPJ. É ter um comportamento que gera energia, gera positividade, ou seja, gera possibilidade de ajudar o outro. Empreender é servir o próximo. Então a minha mãe fazia isso sem saber ler e escrever como diarista. E eu copiava. Então, na realidade, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu já estava pronto. E por isso que eu digo que eu nasci rico. Com sorte e sucesso, eu só não tinha o dinheiro. Gente, esse é o menor dos problemas. Por isso que nessa hora que eu falo, não tem pobreza que resista 16 horas produzindo. Aí você ganha dinheiro. Você quer ter 2 smartphones, 2 casas, 2 carros? Ah, não quer? Então tudo bem, não precisa produzir não, tá? Agora, se você quer ter alguma coisa a mais, quer ter um filho numa boa escola, então aí você precisa produzir mais, tá? Com 6, 7 horas, 8 horas só não dá. Por quê? Porque você consome 24. A sua família consome 24. Como é que você consome 24 horas de energia e quer produzir 6? Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela produzia muito mais. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então é ali que começou a minha escola. Então dali eu vim para cá. Dali eu ensaquei carvão como empreendedor.
Eu comecei a empreender com 8 anos, porque empreender para mim era ter atividade produtiva. Então eu produzia ensacando carvão. Eu era importante porque eu conseguia pôr café da manhã em casa. Depois, eu continuei sendo um ser humano importante porque o tempo todo eu fazia para atender outro ser humano. Então a minha vida toda eu fui importante. E o dinheiro eu fui ganhando por consequência, mas ele nunca ficou maior que eu. Por isso que eu digo, quantas vezes você quebrou? Quebrou? Não, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Vai, volta, mas eu nasci sem dinheiro. Então qual é o problema? Por isso que é nessa hora que eu digo, gente, trabalha um pouquinho mais, produz um pouquinho mais, e que o dinheiro acontece, porque assim, tem dinheiro demais. Tem dinheiro demais. Olha esse mercado que vocês são bons na área de investimento, de financeiro. Cara, copia, vocês ensinam o tempo todo, o cara precisa aceitar ouvir. O cara, não é só ouvir o que nós estamos falando aqui, gente, é pôr na prática. Se cada vez que eu vejo um programa de vocês, quem ouvir colocar na prática, ele já acha um caminho. E ele vai entender que ele não é um banana, que ele não é um bosta. Ele é um ser humano extraordinário, mas ele está ouvindo coisas que não fortalecem ele tem que acreditar nele. Então assim, não é mimimi não, é vida real. Então, quando vem aqui, você vê que vocês estão prosperando porque vocês acreditam, mas produz 12 horas por dia, 16 horas por dia. Então, o primo rico, então, ele também nasceu rico. Agora, como é que faz para ficar rico? Para se manter rico? Trabalha 16 horas por dia. É o que vocês fazem. Então, gente, essa receita funciona em qualquer lugar do planeta. Você não precisa sair do seu país, do seu município, da sua casa, da sua profissão. Você precisa mudar a mentalidade e acreditar. Mas acreditar, como diz o GeoJ, acreditar, mas você tem que pôr paixão, que aí você põe o pé e Deus põe o chão.